Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, aprendendo, divulgando, estudando a palavra, isso é muito importante. Meu muito obrigado a todos e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, quarta-feira, dia 23, eu peço a Deus que nos dê um dia de muita paz, de muita esperança, muitas alegrias e que Ele nos dê muita sabedoria também, em nome de Jesus. E começando, queridos, mais uma vez com a pregação de Billy Graham para hoje, que é a seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Jesus era humilde de coração, e se ele permanecer em nós, o orgulho nunca poderá dominar nossa vida. O Senhor tinha um coração amoroso, e se ele habitar em nós, a amargura e o ódio nunca terão poder sobre o nosso coração. Cristo tinha um coração perdoador e compreensível, e se ele habita em nós, a misericórdia moderará nossos relacionamentos com nossos semelhantes. Não havia egoísmo no coração do Mestre, e se ele vive em nós, o egoísmo não mais vai prevalecer em nossa vida, mas o servir a Deus e aos outros virá antes dos nossos desejos egocêntricos. Você pode até dizer: este é um pedido enorme, e reconheço isso. É impossível chegar ao nível de Jesus por suas próprias forças e com seu coração natural. Paulo admitiu que jamais conseguiria ter um coração puro por seu próprio esforço. Bom, queridos, mais uma vez, Billy Graham nos dando uma aula de como ser um verdadeiro cristão. As pregações de Billy Graham são, acima de tudo, ensinamentos. E hoje ele toca no assunto também muito bacana do nosso coração, das nossas atitudes, que a gente não pode chegar, a gente não tem como, é impossível chegar ao nível de Jesus pelas nossas próprias forças, ao menos que a gente entregue realmente a nossa vida a Jesus, entregue a nossa vida a Deus, entregue o nosso coração a Deus, e que a gente nos esvazie de nós mesmos, e que pedimos, imploramos a Deus para que Ele nos encha com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua bondade. Só dessa maneira nós conseguiremos chegar perto do nível de Jesus. Então é isso, queridos, pelo nosso esforço a gente não consegue. O próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo declarou isso. Então, se ele não conseguiria, imagine nós, com o nosso próprio esforço, sem a mão de Deus nos tocando, é impossível. Mas, continuando aqui com o nosso assunto de dízimos e ofertas nessa semana, hoje a gente vai para o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. E ele diz o seguinte: vocês sabem que quem trabalha no templo sempre teve a garantia de poder viver dos rendimentos da casa de Deus. Também os que oferecem sacrifícios no altar podem se alimentar do que é sacrificado. Seguindo o mesmo raciocínio, o Senhor determinou que quem proclama a mensagem deve ser sustentado por aqueles que creem nela. Amém. Bom, queridos, aqui, o apóstolo Paulo, mais uma vez falando dele, aqui no livro de 1 Coríntios, ele aborda o assunto, dos dízimos e das ofertas, aqui de uma maneira direta, com relação aos pastores, aos chefes das igrejas, às pessoas que servem, que na obra, as pessoas que deixam de fazer as coisas, de trabalhos, por conta própria, e se dedicam, integralmente à igreja aonde congrega, a igreja onde ele proclama a palavra, no caso dos pastores, enfim, de todos os cargos que possam haver nas igrejas, nas denominações, sejam elas quais forem. Então, muita gente, é um assunto muito peculiar, porque muita gente
não aceita essas coisas, como nós já dissemos aqui, né? Muitos cristãos até não entendem, né, como é o dízimo, como é a oferta, como ele tem que ser feito, como ele tem que ser devolvido para Deus, e as pessoas não entendem. E aqui, né, Paulo vem nos dizer, né, não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia, né, que está dizendo que é permitido, é direito, sim, que os pastores, por exemplo, no caso das igrejas evangélicas, que os pastores eles tirem, né, o sustento deles do dízimo, né? Então, se é um pastor, por exemplo, que se dedica integralmente à igreja, que não tem tempo daí de ter um outro trabalho, uma outra fonte de renda, né? Então, que é direito, é claro, que ele tire o sustento dos dízimos, das ofertas, né? E não só ele, mas todas as despesas da igreja, né? A igreja como um espaço físico. Então ela tem despesa, sim, tem despesa com água, com luz, com telefone, com reformas, com tudo, né? É como se fosse a nossa casa, por exemplo. Então a estrutura física de uma igreja precisa ser sustentada, e é sustentada como? Uma das maneiras são os dízimos e as ofertas, né? E no caso dos pastores, de quem ministra a palavra, de quem dedica também seu tempo integral à igreja, né, se dedicando ao funcionamento da igreja, se dedicando para que as outras pessoas, os membros, as pessoas possam frequentar a igreja, possam usufruir de tudo que a igreja ofereça. Essas pessoas também têm o mesmo direito, né, de tirarem o seu sustento dos dízimos e das ofertas. Então não sou eu que estou dizendo, mais uma vez, é a Bíblia que diz isso, mas é um assunto que ainda levanta muita polêmica entre as pessoas. Então hoje nós estamos falando isso para ficar bem claro, né? Está na Bíblia, né? É um ensinamento bíblico. Então, como diz o pastor Natalino, da Igreja Cristo é Resposta, onde eu fui batizado, né, ele sempre falava isso na hora de pregar sobre os dízimos, sobre as ofertas. Ele dizia isso, ele falava, a gente tem esse costume, né, de dizimar, de ofertar, primeiramente porque está na Bíblia, né? Então nós estamos obedecendo uma ordem de Deus, está na Bíblia. Então primeiro porque a gente teme a Deus, a gente respeita a Deus, a gente obedece a Deus, e é uma ordem, está aqui na Bíblia, é um ensinamento, está na Bíblia. E segundo, né, que a gente oferta, que a gente dizima, por quê? Porque a gente entende essas coisas, né? A gente sabe que o dinheiro precisa, né, entrar na igreja para que a igreja possa dar o respaldo, para a igreja possa oferecer tudo que ela tem para oferecer. Ela precisa do dinheiro também, o dinheiro movimenta tudo. Então é isso, queridos, né, para que a gente reflita bastante hoje, nessa quarta-feira, sobre esse entendimento, né? Se você aceita isso, você entende isso, você aceita isso, ou você ainda tem alguma resistência, né, com essa ordem, vamos dizer assim, de Deus, esse ensinamento de Deus, né? Que as pessoas, os pastores, as pessoas que se dedicam integralmente à igreja, elas têm o direito, sim, de tirarem o seu sustento dos dízimos e das ofertas. Então eu mesmo também, eu quando não entendia, quando não era convertido ainda, eu também não entendia isso, eu achava errado, a pessoa, imagina, eu via às vezes pessoas falando assim, eu concordava, a pessoa falava, imagina se eu vou dar meu dinheiro numa igreja, vou dar meu dinheiro para um pastor, vou dar meu dinheiro para um padre, não importa a denominação da igreja, imagina, meu dinheiro eles não vão ver. É por quê? Porque a pessoa não entende, porque a pessoa não sabe, né, como funciona a estrutura da igreja e como funciona os ensinamentos de Deus. Então hoje, né, o vídeo de hoje é para a gente refletir, para gente e para mostrar, né, para quem ainda não sabia, que está na Bíblia isso, é um ensinamento de Deus. Então eu quero, meu querido, que hoje você reflita sobre isso. Se você concorda com isso, se você acha que isso é certo, ou se você ainda tem alguma desconfiança, vamos dizer assim,
sobre os dízimos, sobre as ofertas. Se você concorda ou se você acha que a pessoa que dizima, a pessoa que oferta, ela está jogando seu dinheiro fora. O que você pensa sobre isso? Né? Eu vou deixar você refletir, que você pense bastante e depois, né, seria bacana, se você quiser, me dê um respaldo, me dê uma resposta, né? Mande o seu recado aqui, vamos conversar, se você achar que, né, que é necessário, vamos debater, vamos uma conversa sadia, uma conversa instrutiva, uma conversa edificante, vamos ser para a gente, né, trocar ideias e aprender um pouco mais, tá bom, queridos? E fique à vontade também para deixar aqui a sua reclamação, deixar a sua sugestão, a sua pergunta, como eu acabei de falar agora, seria muito bacana. E eu peço a você também, você que está aqui, que acompanha o canal todos os dias, que você, por favor, divulgue o canal, né, divulgue nas suas redes sociais e me ajude a espalhar ainda mais a palavra de Deus, tá bom, queridos? E vamos agora para a nossa oração, para o dia de hoje, para essa quarta-feira, é a seguinte: oração do dia. Habite em mim hoje, Senhor, para que eu possa refletir tua graça e amor. Amém. Que Deus nos ilumine, nos guarde e nos encha com a sua graça, com o seu amor, diariamente, em nome de Jesus. E amanhã, queridos, Deus permitindo, estaremos de novo aqui, reforçando a nossa fé, reforçando a nossa esperança, aprendendo, divulgando, e eu conto com você. A joia, muito obrigado, fiquem todos com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.